nascer, viver, e o Santos morrer. O orgulho que nem todos podem ter. E o Santos pratica seu esporte. Que vitória, pessoal. Que jogo maluco, tenso, nervoso. Um jogo doido, um jogo sem palavras. Vitória do Santos por 3-2 sobre o Vitória na noite de ontem na Arena Castelão, em Fortaleza. Conseguimos 3 pontos. Foi um jogo doido. Começo, pressão do Fortaleza, normal, esperado, né? O Santos deixa a bola com o Fortaleza e se tranca todo lá atrás. E sofre pressão. A primeira jogada do Santos, Barrial e Roleiser, na triangulação ali pelo lado direito do ataque. Roleiser, que já ia mostrar que veio na noite de ontem, acha por uma cavadinha em cima da zaga o Barrial na cara do gol para fazer Santos 1-0. E após isso, o Santos ainda conseguiu anular um pouco a pressão do Fortaleza, que parece que sentiu um pouco o gol ali, parou de pressionar tanto. Tiquinho Soares faz a parede para a entrada do Guilherme bater cruzado na diagonal. Santos 2-0. Ali eu já estava com um pensamento mais otimista, né? Porque daí, a partir desse gol, o Santos começa a controlar mais o jogo, né? Da metade do primeiro tempo para frente. O primeiro tempo do Santos foi perfeito para um jogo que tinha um cenário de jogar fora de casa contra uma equipe que está também ali no confronto direto, lutando contra o Z4, né? Os dois times tinham consciência de que qualquer um deles que saísse derrotado ia passar aí 45 dias na zona de rebaixamento, né? Com a pausa para o Mundial agora. E fomos para o intervalo, né? Na volta do segundo tempo, continua a pressão do Fortaleza. Um detalhe muito importante, né, que eu vou falar. Zé Ivaldo foi improvisado na saída do Souza no intervalo. O Souza sentiu o tornozelo, já tinha feito ali um tratamento com gelo. Zé Ivaldo foi improvisado na direita. Cara, por quê? Por quê? Por que você tendo Sherman e Aderlan no banco, você vai colocar um cara que está com umas falhas técnicas improvisado na direita? Voltou o Escobar para a esquerda, em vez de colocar um lateral de ofício na direita, coloca o Zé Ivaldo, cara. Tudo bem que a questão do pênalti, do primeiro pênalti ali, foi pênalti, porque pegou na mão. Mas também tem toda a questão ali de um tempo de bola, você subir com o braço aberto, toda uma questão de que o Zé Ivaldo não era para estar ali naquele momento, né? Enfim. Segundo pênalti também foi, né? Num primeiro momento, assim, na hora que eu olhei o lance, eu falei assim, não, o cara se jogou, né? Não é possível que o juiz vai marcar isso daí. Mas tem um toque sim dentro da área para deslocar o jogador do Fortaleza, que aproveitou a deixa para fazer do campo uma piscina olímpica, né? Mas isso não tira não tira a questão de que foi pênalti. E aí o 2-2, né? O Pikachu me bate os dois pênaltis no mesmo canto e o Brasão quase pega os dois, gente, né? Cara, ali no 2-2 eu já fiquei daquele jeito que o torcedor está acostumado a ficar, né? Já foi pro saco. Foi pro ralo, empatar e olha lá se não tomar a virada, né? Que foi o que quase aconteceu nas sequências na sequência de lance ali do jogo, né? E aí o Santos perdeu um gol no segundo tempo. Ai, gente do céu. O Roleiser me aparece sozinho no meio do campo, com o Barrial encostando na paralela dele do lado direito. O Roleiser faz o passe, só dizendo, vai meu filho, faz o segundo gol na partida. O seu segundo gol, né? E aí o Barrial com 3, 4 passados para chegar na cara do gol. Na penúltima passada ele me adianta a bola. Mas se faz o 3 ali, ia ser 3-0, cara. Ia ser 3-0, porque esse lance foi antes ainda dos pênaltis. Ia ser bem interessante, né?
Acho que ia dar mais uma segurança no placar, para controlar o jogo, enfim. E aí, no apagar das luzes, me surge o melhor jogador do Santos na noite de ontem, né? Benjamin Roleiser. Esse cara, eu tenho falado aqui no canal, ele é diferente, ele é um cara diferenciado, tem um controle de bolas, o passe que ele deu de letra, no ar, na linha lateral do lado direito pro Guilherme ali. Virada de jogo, é um cara que controla a bola, fez desarme. Os passes dele são muito pouco passe ele erra durante o jogo. É um cara que ele é diferente. Ele está dizendo a que veio, ele está dizendo que o custo-benefício dele vale a pena, né? Ao contrário do Tassiano, né? Que o Tassiano, gente do céu, o que foi aquilo, cara? Ele mais ajuda, ele mais atrapalha do que ajuda, né? Tão caro quanto o Roleiser e nossa, foi péssimo, foi decepcionante, cara. E você pensa que o cara vai entrar ali pra fazer, por exemplo, que o Basso tem feito, né? O Basso já tá no seu terceiro jogo, que vem jogando bem. Era um cara execrado pela torcida também, o Luan Pérez também tá jogando bem. Mas Tassiano não dá. Tassiano tá difícil. E aí o Roleiser, quando faltava ali 2, 3 minutos para acabar o jogo, foi até 53 minutos. Não, foi antes até, foi 46, 47, mais ou menos. Faltava 5 minutos para acabar o jogo. O Bom Tempo acerta um passe pro Roleiser que traz para a perna esquerda ali na entrada da área e acerta um chute improvável. A bola pega na trave, pega nas costas do João Ricardo e entra. Gente do céu, eu ajoelhei na sala, eu soquei o chão, eu gritei. Foi assim, porque 3 pontos, cara, vitória num jogo que tava controlado, né? Aí aconteceu de ter os pênaltis ali, a gente fica, né, apreensivo e tal. Foi bom o Roleiser, pra mim, o homem do jogo. Depois dele o Gabriel Brazão, que eu tenho que fazer menção aqui, que o Brazão também fechou o gol. Logo depois que o Fortaleza empatou no 2-2, o Santos poderia ter tomado 3, 4 gols mais fácil ali. Fácil. Aquele bola que ele defende na cara do atacante. O atacante chega na cara dele, chuta, ele defende, a bola passa raspando e vai para fora. Diretoria do Santos Futebol Clube, pelo amor de Deus, para ontem, renove logo o contrato desse cara. Esse atleta é fundamental. Fazia muito tempo que o Santos não tinha um goleiro um goleiro como o Gabriel Brazão. Um excelente goleiro, arrojado, audacioso, sai quando tem que sair, fecha o ângulo, saída de bola, controle orienta a defesa ali também. Muito boa a partida do Gabriel Brazão, mas o destaque principal vai pro Roleiser. O Roleiser, cara, destruiu a partida. Agora eu vou falar rapidamente aqui sobre o Kleber Xavier. Gente, a gente está comemorando 3 pontos, saímos da zona de rebaixamento. Infelizmente o Vasco venceu o São Paulo. São Paulo tomou uma piaba em casa do Vasco. Senão nós estaríamos no 14º lugar. Estamos em 15º por conta disso, né? O Internacional perdeu e o Vitória não venceu o Cruzeiro. Então, aconteceu parcialmente aquele cenário que eu estava falando no pré-jogo de ontem. Kleber Xavier, cara, tudo bem, a gente tem a consciência de que o cara nunca treinou ninguém, né? Que tem uma parte da torcida aí que chama ele de estagiário, enfim, mas ele age como estagiário, não tem como falar, cara. Como eu disse no início do vídeo aqui, por que você vai improvisar um cara que está com deficiência técnica na direita, na lateral direita, sendo que tem 2 laterais direitos de ofício? Tudo bem que não podem não ser o primor de lateral direito, mas são caras que estão acostumados ali com a posição, né? E as substituições que ele fez no segundo tempo foram terríveis, horrorosas. Por que tirou o Zé Rafael? A não ser que o Zé Rafael tenha pedido para sair, porque estava cansado, mas é um cara que estava jogando bem, fez uma ótima partida no meio de campo do Santos ali. Não consegui entender, cara. Não consegui. Tira o Zé Rafael para colocar o Schmidt, cara. Aconteceu o famoso 6 por meia dúzia, né? Daí ele tira o Tiquinho Soares e coloca o David Washington, cara.
Então assim, se a ideia era controlar o jogo, você fecha mais o meio de campo, coloca 3 volantes, né? Ou colocasse 3 zagueiros com mais um lateral direito e tira mais um meio de campo, fecha mais o time para segurar o resultado. Mas não foi o que a gente viu. Não foi o que a gente viu. Aí depois, sabe, umas substituições assim, nada a ver, cara. A entrada do Bom Tempo até foi boa ali para dar mais movimentação no meio de campo. Inclusive foi do pé dele que surgiu a jogada aqui pro Roleza fazer o 3-2. Mas eu acho que nessa parada pro Mundial a gente precisa parar para refletir sobre a continuidade do Kleber Xavier, porque não tem condição, cara, não tem condição. Por pouco, muito pouco ali, ele não enterra o time do Santos, cara. Sabe, foi o terceiro gol do Santos foi um achado? Foi um achado. O Roleza chutou com qualidade ali, deu para perceber que a intenção dele realmente era chutar, acertar aquele canto ali. Mas você com 2-0 na frente, na casa do adversário, o jogo contra o Fortaleza lá é sempre muito difícil. Fazia 41 anos que o Santos não vencia lá. Das últimas 9 partidas, 8 o Santos não tinha vencido contra o Fortaleza, nem em casa, nem fora de casa. E aí com as substituições, você acaba chamando o adversário para cima de você, né? E isso fora de casa não pode acontecer de jeito nenhum, gente. Não pode acontecer, na verdade, nenhum jogo. Nenhum jogo. Então, eu tava até mandando mensagem agora na live do trio que eu estava acompanhando lá, que o Santos precisa de um treinador cerebral, um treinador que faça o jogador jogar com a mente, sem a bola. Faça o cara entender, olha, quando o cenário for esse aqui, a gente precisa agir dessa forma, a gente precisa agir de uma forma mais diferenciada para levar sempre o Santos à vitória no final do jogo. Porque se o Santos toma a virada ali, logo depois dos pênaltis, que empatou 2-2, ia ser muito, muito difícil. Aí tava vendo a matéria no UOL agora de pouco, gente. Ele quase que ele tira o Roleza. O Roleza estava exaurido, estava esgotado dentro do campo. Ele quase tirou o Roleza. E eu não quero nem me arriscar aqui e pensar quem eu colocaria no lugar. Só que se acontece isso, o Santos não tinha ganho, né? Ia ficar mais complicado ainda. Então agora, tempo para respirar. Temos aí a parada para o Mundial, 30, 40 dias aí. 15 dias de férias para os jogadores que a CLT define, né? Inclusive uma curiosidade que eu queria colocar aqui no vídeo é assim, o jogador tem 30 dias de férias tendo trabalhado 12 meses, né? É o que diz a CLT. Mas e aqueles que estavam parados? E aqueles que estavam sem contrato? Né? Chegaram aí a 4, 5 meses. Vão tirar férias agora? É para se pensar, hein, galera? Não sei. Enfim, vitória, 3 pontos. Vamos ficar agora menos intranquilo, por assim dizer, né? Porque eu acho que dois times, seu Juventude e o Sport, se eu não me engano, não jogam por causa que os confrontos foram adiados por causa do Mundial de Clubes. E o Santos está ali no 15º lugar. Ainda não é o ideal, né? E dada porque foi importantíssima a vitória de ontem, porque a volta é só o Palmeiras na Vila Belmiro. O Roleza não joga, tá suspenso, né? Tava pendurado, jogou pendurado ontem, tomou o 3º cartão amarelo. Schmidt também suspenso, mas o Schmidt vem sendo reserva. E volta o Neymar, né? A gente tem a esperança de que volte o Neymar, que o Santos possa conseguir mais 3 pontos contra o Palmeiras ali. É difícil, é dificílimo. O Palmeiras é um time muito qualificado, muito bem treinado. Tem um dos melhores elencos do Brasil, acho que tem o 2º melhor elenco do Brasil atrás do Flamengo. E depois é o Flamengo, né? A gente não sabe ainda onde, se é Vila Belmiro, se é jogo vendido, o mando de campo. E temos a sequência do campeonato, então a gente precisa pontuar. Precisa pontuar para sair logo daqui, porque a beira do abismo, para você cair para dentro de novo, se vacilar é o que vai acontecer. Então é isso, galera. Espero o comentário de vocês, a interação de vocês, para que a gente possa discutir sempre junto sobre o Santos Futebol Clube. Tá? Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho, ativa as notificações, dá um like e ajuda a gente. Vamos para cima dele, Santos. Vá parada pro Mundial. Fora do Z4. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus e fui!